Nesta parte, nós vamos começar a trabalhar os inimigos. Se observarmos os assets que nós temos, os inimigos eles têm animações bem simples. Observando aqui as sprites dos inimigos, você vai perceber que possuem poucas sprites. Então, e se caminhar sobre elas, você vai ver que nós temos o walk, nós temos o rest e o flat, que talvez pode ser utilizado para quando você acertá-lo ou quando ele morrer, alguma coisa assim. Então existem pouquíssimas animações. Vamos começar a trabalhar com esse slime. E se você está aqui no canal pela primeira vez, esse é um canal onde eu falo sobre game dev, desde assuntos mais básicos até mais avançados. A minha ideia é ajudar você a se tornar um desenvolvedor de games. Então, se você gostar do conteúdo, peço que você siga o canal, curta os vídeos e deixe seus comentários para que eu saiba se os vídeos estão legais e trazendo um conteúdo relevante para você. Então nós precisamos repetir o processo que fizemos com o player. Vamos selecionar Sprite, clica com o botão direito, Create, Animation Clip. E aqui nós daremos o nome de Slime Idle. Beleza, agora nós temos a nossa animação de Idle. Vamos fazer do Walk. Então seleciona as duas sprites pertinentes ao Walk. Então nós temos Walk A e Walk B. Com as duas selecionadas, nós vamos criar também a animação de Slime Walk. Beleza, agora nós temos dois clips. Selecione os clips, arraste para a pasta de Animations. E dentro da pasta de Animations, vamos criar um folder chamado Slime. Ou você pode criar Enemies e depois Slime. Fica a seu critério. Então dentro de Slime nós vamos colocar essas duas aqui. Beleza. E vamos trabalhar no Animator. O processo de animação de basicamente todos os elementos na Unity seguem o mesmo princípio. Você precisa de um controller, precisa de um game object e assim por diante. Então o que vamos fazer agora é pegar uma dessas sprites e fazer dela um game object. Então vamos lá no default de novo, vamos procurar pelo normal rest e arrastar para dentro da nossa cena. Então vem na aba cena e arrasta para cá. Beleza. Agora nós teremos um slime. Tá? Esse slime ele vai ser o nosso slime. Então você seleciona aqui os elementos, certo? Com o nome atribuído. Nós podemos pensar nos componentes. Em relação aos inimigos, eu não quero necessariamente que eles se comportem baseado na física. Então eu não vou dar a eles, pelo menos no slime, o Rigid Body. Eu vou atribuir a ele apenas o Circle Collider e vamos verificar aqui como que está o Circle. Olha só, porque aí nós podemos ajustar o Circle para que ele respeite mais ou menos a slime. Olha só. Então pode ser que as bordas fiquem um pouco acima ou talvez pelo formato dela o círculo pode não ser uma boa. Então nós podemos trocar aqui. Vamos utilizar um outro collider. Vamos pensar talvez no Capsule Collider 2D. E aí, Capsule eu não consigo fazê-lo menor do que esse tamanho, menor do que um círculo. Então nós temos duas opções. Ou nós utilizamos um box, e aí precisamos achatar um pouquinho o box, mas aí ficaram algumas pontas. Ou o que nós fazemos é usar um Polygon Collider, que ele vai tentar respeitar o formato da slime. Mas aqui, ó, nós podemos editar o colisor. Olha só, quando você clica nesse botão aqui, você vai ver que nós podemos editar as pontas. E aí, vamos ajustar para ficar mais ou menos no contorno do slime. E isso vai evitar que colisões indesejadas aconteçam. É importante a superfície inferior dele ficar bem reta, porque ela permitirá que o slime se desloque em determinada direção. Então, precisamos respeitar isso aqui. O resto dos outros pode ser algo aproximado, não precisa necessariamente ser exatamente o contorno arredondado. Se você quiser uma precisão maior na colisão, claro, aí você precisa fazer esse collider um pouco melhor. Mas ok, então eu acho que do jeito que está aqui ele atende a nossa demanda e vamos lá. Então salva, ok, este é o nosso slime. E agora eu gostaria que o slime andasse para lá e para cá, assim como em outros elementos, mas ele tem dois estados. Então ele tem o idle e tem o walk. Nós precisamos transicionar esses dois estados. Vamos criar um controlador que permita que nós façamos isso. Mas antes, vamos atribuir o animator ao slime e criar um controller para ele. Então dentro de animation você vem em slime, create animation controller. Então, slime anim controller. Beleza, abre o controlador do slime, vamos arrastar para essa parte aqui para ficar melhor. Você pode arrastar os clips para dentro do Animation Controller, que ele vai criar os estados para você automaticamente. Então nós temos o idle e o walk. O slime é simples, por enquanto ele vai fazer só um idle e um walk. Então do idle vai para o walk, do walk vai para o idle. Depois faremos em um momento de
refinamento, nós podemos colocar o hit. Mas por hora vamos fazer os dois. Então, o slime e o walk. Só que ao invés do player, como o slime não tem rigid body, aqui nós precisamos atribuir outra lógica. Então, criar outros parâmetros. O que eu vou fazer aqui é um booleano que vai se chamar isWalking. Então, quando o isWalking for true, ele vai andar. Lembrando aqui de remover tempos e o tempo de saída das animações. E quando o isWalking for false, ele vai voltar para idle. Então ele vai executar o clipe de idle e o clipe de walk, sem exit time, sem transition duration. Perfeito. Então nós temos já a animação básica do nosso slime. Perfeito. Agora precisamos de um controlador. Então, dentro do próprio slime, vamos criar um slime controller. Vamos colocar dentro da pasta script. O script salvo, compilado. Agora podemos começar a editá-lo. Perfeito. Vamos apagar tudo e começar do zero. A primeira coisa, eu quero que esse slime tenha uma velocidade de deslocamento. Então, essa velocidade vai dizer em qual velocidade ele anda para um lado e para o outro. Então, speed, vou atribuir a ele 2F, uma velocidade relativamente lenta. Agora eu queria criar um comportamento, de certa forma, errático para esse slime, para que ele ande um pouco, pare, depois ele anda novamente e assim por diante. E para isso eu vou trabalhar um pouco com randomicidade. Mas para que não fique algo muito solto, eu vou estabelecer alguns parâmetros, alguns intervalos onde eu quero que ele trabalhe. Então, por exemplo, eu vou dizer que o tempo mínimo de ficar no idle, min idle time, vai ser de 1 segundo. O tempo máximo vai ser de 2 segundos. O tempo mínimo para ficar no walk time também vai ser de 1 segundo. E o máximo vai ser de 3 segundos. Ou seja, o que eu quero fazer é que ele vai andar entre 1 e 3 segundos. Quando ele parar, ele vai ficar parado entre 1 e 2. Assim eu consigo ter um comportamento relativamente randômico, mas com alguns parâmetros que delimitam. Porque ele poderia ficar milissegundos parado, milissegundos andando, e isso criaria um comportamento um pouco estranho, parecendo um bug. E aqui eu vou criar as funções que vai permitir com que esse player ande ou fique parado. Mas para isso eu vou usar uma funcionalidade da Unity que se chama corrotinas. Vou criar um iEnumerator chamado walk. Se você não viu sobre corrotinas ainda, deixe um comentário que posso fazer um vídeo exclusivo para isso. Então, apenas para não dar erro, eu vou deixar um yield return null e vou fazer o meu iEnumerator idle yield return null. As corrotinas servem para você fazer um processamento paralelo. Então, ao invés de fazer toda a lógica no update e ficar controlando essas coisas individualmente, eu posso criar corrotinas e fazer essas corrotinas transitar entre si. Uma outra coisa é que cada corrotina vai receber um tempo, o tempo de duração dessa própria corrotina. Outra coisa que precisamos é a variável booleana de controle, que é a isWalking, que definimos na animação. Então, ela que vai dizer se você está andando ou parado. Beleza. Agora, quando adicionarmos um próximo estado de animação, como o hit, precisaremos mexer em algumas coisas, mas por hora, eu só quero mostrar a você uma outra maneira de você criar diferentes estados. Então, nós podemos aqui começar no start, e aí gerar um número randômico. Então, var random num vai ser um random.range, e aqui eu posso passar o mínimo e o máximo. Eu vou começar pelo idle, então vamos começar pelo min idle time, passando o max idle time. Lembrando que quando você passa dois floats para o random range, observa aqui que ambos estão inclusivos, então tanto o menor valor quanto o maior valor. O que ele vai fazer é gerar um número randômico entre esses dois valores que eu passei. Então, ao invés de random não, vamos chamar de random idle time. E aqui eu vou chamar minha corrotina, start coroutine idle, e passo o tempo, o random idle time. Agora eu preciso fazer, o que vai ser o random idle time? Ele vai ser simplesmente eu preciso pegar a referência do meu animator, animator, dentro do meu start, eu pego animator, get component animator, e lá no meu idle, o que eu vou fazer é animator.setBool, passo o nome da minha variável isWalking e a variável que eu quero, isWalking. Neste caso, como eu estou fazendo o idle, o meu isWalking é falso. E agora o que eu preciso fazer é aguardar um tempo. Yield return new wait for seconds. Isso fará com que a minha corrotina espere, ela simplesmente paralise o tempo necessário.
Então ela vai setar essas configurações aqui no Animator, aguardar o tempo de time e depois de aguardar, nós precisamos definir um random walk time e fazer aquele mesmo processo. Random.range, passando min walk time, max walk time, e aqui podemos chamar a nossa corotina de walk. Então aqui podemos chamar o start coroutine. Então é uma corotina chamando a outra. Walk, passando o nosso random walk time. Essa é uma abordagem um pouco mais complexa do que vemos convencionalmente. Agora precisamos trabalhar então no walk. E o walk vai ser um pouco diferente, já que não temos um rigid body para manipular as velocidades. O que precisamos fazer é primeiro ter um tempo. Inicialmente precisamos de uma variável de controle de tempo. Walk elapsed time. Porque eu quero que ele ande dentro do intervalo passado como parâmetro para o walk. Então, ele vai ser 0. Então, enquanto o meu walk elapsed time for menor do que o time que veio como parâmetro, eu vou andar. E de que forma eu vou andar? Eu vou andar com o transform.translate. Então, aqui, na verdade, a minha movimentação não é baseada em física, mas sim alterando diretamente os valores de posição do personagem. Como eu quero que ele se movimente apenas em x, eu vou usar o meu vector 3.right e depois precisaremos adicionar uma lógica para que ele ande também para a esquerda, porque o vector 3right ele é 1, 0, 0, ou seja, ele é 1 em x e 0 nas outras componentes. E aí esse right ele vai ser multiplicado pelo speed, e como ele não é baseado em física, nós precisamos adicionar uma técnica ou uma lógica que se chama frame independent. E para isso precisamos usar o time delta time. Se você não sabe o que é frame independent, deixe um comentário também que vamos falar sobre time delta time. É um conceito extremamente importante no desenvolvimento de jogos. Perfeito. Enquanto o walk elapsed time for menor que o tempo, ele vai fazer esse deslocamento. Mas aqui precisamos então adicionar o time delta time no walk elapsed time. Antes de finalizar esse walk, nós precisamos pular um frame, e a maneira de fazer isso é você dar um yield return null. E quando ele terminar o while, nós vamos fazer a mesma lógica para ir para o idle. Então, nós vamos pegar essa linha de código, depois podemos organizar e melhorar esse código aqui, tá? Para evitar repetições. Então, random idle time, e aí nós chamamos a corotina de walk time. E quando ele chamar essa corotina, essa é a última instrução desta corotina. E aí ele deixa de executar e cai no idle novamente. Então assim ele fica trocando de corotinas sem que você tenha problemas, certo? Vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, a princípio está funcionando, mas ele está andando de uma maneira muito acelerada, né? Olha só. E sempre está andando para a direita. Então ele está andando bastante. Veja bem, vamos ajustar aqui os parâmetros e fazer uma correção. Primeiro é a velocidade, eu vou colocar apenas em 1. O min idle time, eu vou diminuir esses valores para 0.5 e 1. O walk time eu também vou colocar 1 e 2. Certo. Agora ele vai reduzir um pouco o deslocamento. Vou ajustá-lo aqui para ficar em cima da plataforma. Ele não está exatamente em cima da plataforma porque nós não estamos usando física. Ele não tem rigid body. Então você precisa ajustá-lo manualmente. Uma última coisa é setar a animação de walking, que eu esqueci. Então agora quando ele passar para o walk, nós precisamos setar o walk para true e chamar a animação novamente. Agora olha só, beleza, então a animação está acontecendo e aí ela continua andando, né, a perder de vista. Aqui nós precisamos adicionar algumas lógicas e também ajustar a animação de walk para ser um loop time. Então aqui nós precisamos setar isso para true, beleza, e vamos corrigir a questão de andar para frente ou para trás. Primeiro nós precisamos criar uma função de flip. E se você for no player controller, a mesma função de flip que serve para o player também serve para o slime. Então nós podemos inclusive copiar essa função e colar aqui, ó, dentro do slime. Ela só não tem o input move. Então, ao invés do input move, nós precisamos de uma variável que se chama facing right, por exemplo, que é olhando para a direita. E aqui nós precisamos trocar para o facing right. Só que essa lógica muda um pouco. O que precisamos fazer é se o transform scale x ele é maior do que 0, ou seja, se ele é positivo, e não está olhando para a direita. Só que agora você precisa também adicionar uma outra condição que é o contrário. Então, ou se o seu local scale for menor do que 0 e você está olhando para a direita, aí você terá as condições
contrárias e você fará o flip, certo? Agora, o que faremos é que na hora do walk, nós precisamos definir qual é o sentido que ele vai se movimentar. Aqui existem diferentes maneiras de se fazer essa lógica. O que eu vou fazer aqui pode parecer um pouco confuso, mas vai funcionar. Então nós precisamos definir em qual direção o inimigo vai se movimentar. Walk direction recebe um random.value. Esse value é um valor entre 0 e 1. Então ele vai receber qualquer valor quebrado. Se o walk direction for menor do que meio, nós vamos andar para a esquerda, e se for maior do que meio, vamos andar para a direita. Então nós podemos dizer que o walk direction recebe o próprio walk direction menor do que meio. Esse é um operador ternário, e se for menor, nós recebemos menos 1, caso contrário, 1. E agora nós podemos usar o walk direction aqui na nossa multiplicação, olha só. E aí você decide se ele vai para a esquerda ou para a direita. Perfeito. Outra coisa é que a variável facing right recebe o walk direction maior do que 0. Ou seja, essa é uma verificação booleana. Se meu walk direction for maior do que 0, ele é 1 e o facing right é true. Se não for, ele é false. Beleza? Podemos... e detalhe, a cada momento que fizermos esse processamento, nós precisamos chamar o flip. Porque a partir do momento que ele decide em qual direção olhar, você precisa calcular se ele está olhando para a esquerda ou para a direita. Então agora, nosso inimigo anda para lá, anda para cá. Opa, ele só está... agora voltou para a esquerda, olha só. Então, para a direita. Agora faltam duas coisas para finalizarmos o enemy. Primeiro é que ele está invertido. Se você observar a sprite dele, o olho está para a esquerda e ele anda para a direita. E outra coisa é respeitar os limites de uma plataforma. Como nós criamos uma lógica do facing right, aqui fica fácil de resolver, porque só nós invertermos a lógica. Então, a depender da direção que ele está olhando, se caso ele está andando para a esquerda, agora com walking direction menor do que 0, o facing right vai ser true. Então, simplesmente invertendo essa lógica, nós agora resolvemos o problema do olhar, de andar para frente ou para trás, veja bem. Então, esse é um problema que foi facilmente resolvido. Agora, nós precisamos adicionar alguns elementos para respeitar o tamanho da plataforma. Para isso, nós precisamos ir no objeto slime e adicionar um pivô. Então, vamos criar um objeto vazio, que vai ser um surface detector, algo assim. E aí o que nós faremos é o seguinte, colocar o surface detector um pouco na frente do player. Então, mais ou menos nessa posição aqui. Por quê? O que vai acontecer? Esse objeto vai ser responsável por detectar se abaixo dele ou perto dele existe um chão. E aí permitir se o player ande ou não. Se caso ele não detectar, é hora de você inverter a direção. Portanto, dentro do código agora, nós precisamos de uma referência, public transform surface detector. E por hora, nós vamos colocar, a todo momento que ele andar, ele vai tentar detectar a superfície. Essa pode não ser uma lógica muito otimizada, porque fica o tempo todo chamando componentes de física, mas se nós tivermos algum problema, nós resolvemos. Essa é a ideia. Então, resolva os problemas na medida que eles surgem, não necessariamente temos que nos adiantar a todos eles. Mas o que vamos fazer aqui é o seguinte, o nosso walk está um pouco complexo, certo? Vamos organizá-lo. Primeiro é criar uma função para pegar o walk direction, e aí esse primeiro código aqui que nós faremos, nós recortaremos daqui, vamos colar aqui, e aí vamos retornar o walk direction. Agora nós temos uma variável, walk direction, que vai receber o get walk direction. Perfeito. Então nós vamos... Aqui é só para simplificar essa função e dividir em mais funções. Fica mais fácil de você visualizar esse código. Essa parte de andar, ok. E nós precisamos criar uma outra função, que é bool check surface. O check surface ele vai ser o seguinte. O que nós vamos fazer é detectar se encontramos um ground no momento em que o surface for chamado. E para isso, nós podemos criar aqui uma variável que se chama ground. Quando eu uso o var, o C# resolve isso em tempo de compilação. Então aqui eu preciso de um GameObjectGround e ele vai receber um physics 2D.overlapCircle. E esse overlapCircle, ele primeiro pede um ponto. Quem é o ponto? É exatamente o surface detector.position, que é naquele transform que colocamos na frente do player. E o raio, qual é o raio? Vamos colocar primeiro o 0.2f para ver se isso nos ajuda. E essa função, ela devolve um collider.
Todo Collider possui um GameObject dentro dele, então nós podemos pegar o GameObject a partir desse Collider. Ou você pode simplificar chamando esse cara de Collider. Collider 2D no caso. Beleza. Então se nós encontrarmos um Collider a partir da chamada dessa função, nós retornamos verdadeiro. Caso contrário é falso. Então o que precisamos fazer é return ground diferente de nulo. Agora, veja bem, dentro do while é que ele está caminhando, ele está se deslocando. Então é nesse momento que precisamos verificar se existe uma superfície. Logo abaixo da atualização do delta time, você pode chamar o check surface. Como ele devolve um booleano, você pode colocá-lo dentro de um if. Se for true, aliás, se for falso, já vamos colocar assim. Se o check surface retornar falso, o que precisamos fazer é pegar o walk direction e multiplicar por menos 1. Inverter a direção do walk direction. Porque pode ser que ele está na metade do movimento. Então nós temos que fazer andar para uma direção e depois inverter essa direção. Precisamos verificar se existe uma superfície. Caso não existir, então nós precisamos tratar a não existência da superfície. Nós precisamos inverter o walk direction menos 1. Precisamos também inverter o facing right. O facing right é booleano. Para invertê-lo, você faz ele receber o inverso dele. Então, acredito que seja isso. Essa é a maneira de inverter. Para evitar que esse detector detecte o próprio slime por estar muito próximo, o que precisamos fazer aqui é adicionar um layer mask. Public layer mask, ground mask. E adicionar uma máscara ao próprio ground. Vamos selecionar nossas plataformas e criar uma layer que se chama ground. Beleza? Seleciona de novo e dê a elas. A layer permite com que você filtre as colisões e diversas outras coisas na Unity. Então, isso nos ajuda nesses casos. Agora, dentro do slime, o que precisamos fazer é usar o ground mask, o ground, beleza? E dentro do nosso código, aqui quando fizermos o physics overlap circle, nós podemos passar uma layer mask. E aí, passamos a ground mask. Vejamos. Opa, perfeito, olha só. Agora ele está fazendo bouncing na beirada da plataforma. Mas tem um problema, ele não está fazendo flip. Ele precisa inverter a direção. Toda vez que nós invertemos aqui devido à superfície. Então, na hora que ele fizer um check surface, ele também precisa chamar o flip. Beleza, agora está excelente.